É isso, rapaziada. Olha, vamos ser sinceros aqui. Se você não acordou feliz hoje, depois daquele jogo maravilhoso que a gente assistiu, eu não sei o que tá acontecendo com você. Se caso você não assistiu e esteja. Não sei falar. Se você. Eu não sei falar, irmão. Que isso? Minha dicção hoje tá uma bosta, né? Mas olha só, se você por acaso estiver triste ou desanimado com alguma coisa que aconteceu na sua vida, assiste o jogo do Flamengo de ontem. Que aí você vai sentir um ânimo, uma vontade, uma disposição de fazer qualquer coisa. Porque eu fui dormir tranquilamente, coisa que depois de assistir jogos do Flamengo anteriores não dava, porque você ia dormir puto da vida, e agora não. Depois de ontem, eu fui dormir numa leveza, numa calmaria, num sentimento de de ter visto algo maravilhoso acontecendo, que foi o Flamengo amassando o Corinthians sem parar, né? Então, assim, rapaziada, eu não sei como você acordou hoje, eu acredito que você tenha acordado muito bem. Se você acordou muito bem, seja bem-vindo ao canal. Se inscreve logo aí, porque tá demorando aí. Se inscreve logo, pô. Hein? É de graça, não custa nada. E deixa o like e compartilha com seus grupos aí de futebol, de Flamengo, seja lá onde for. Beleza? Bom, como eu já tô aqui, né, vocês estão vendo, eu estou super empolgado hoje, né, porque diferente dos últimos vídeos, onde eu aparecia meio triste, meio puto da vida, né, que o Flamengo só vinha fazendo jogos horrorosos, finalmente eu posso trazer aqui de novo um vídeo com o Flamengo jogando bem. Só que bem de verdade, né? Não é aquele bem que só joga 10 minutos e depois finge que tá jogando bem. Né, Tite? Né? Vamos falar, esse é o nome proibido aqui nesse canal. Desse nome não pode ser nomeado. Bom, rapaziada, começando aqui já com o time titular, né? A gente teve algumas mudanças, algumas surpresas, né? A gente tinha saído um time, um provável time que tinha o Plata como centroavante, mas aí quando chegou a escalação oficial, não foi isso, né? Eu vou olhar aqui porque eu vou ver a escalação aqui, beleza? A gente teve uma mudança logo no gol, né? O Matheus Cunha saiu e entrou o Rossi. Uma boa escolha, o Matheus Cunha já tinha vindo com mais falhas e tal, ainda mais no jogo contra o Grêmio também. Então o Rossi veio como titular. O Varela saiu, entrou o Wesley, que já vinha fazendo bons jogos e merecia ser titular. Ele participou muito desse jogo, né? Em vários lances o Wesley, em velocidade, conseguia abrir ali a defesa do Corinthians, até porque o Corinthians não estava com uma marcação nos pontas. Então o Wesley conseguiu explorar bem aquele lado ali. Na zaga, também tivemos uma pequena mudança. Sai o Fabrício Bruno e entra o Léo Ortiz, para a gente também ter aquela saída de bola melhor, né? Com o Fabrício Bruno, geralmente era uma bola muito jogada lá para frente e não tinha uma qualidade decente na saída de bola. Com o Léo Ortiz é diferente, né? A gente, o do Rossi também sabe sair com a bola, por mais que às vezes ele dá um susto na gente, mas ele sabe sair com a bola. Então, com o Léo Ortiz, se trabalhou melhor essa saída de bola, e o Léo Ortiz é genial, né? Ele em vários momentos tirava o atacante ali tranquilamente, só com um cortezinho de futsal, ele iria para frente e já começava a armar as jogadas com o meio-campo ou com o ataque, e a gente vê a diferença que o Léo Ortiz é. Ele fez um bom trabalho como volante, não vamos negar, ele foi bem como volante em determinado momento, mas, cara, a gente tem que ver ele jogando como zagueiro. E ontem já demonstrou o quanto esse cara é foda. Então, acredito que ele vai continuar sendo titular a partir de agora com o Felipe Luiz. E o Fabrício Bruno vai ficar disputando ele com o Léo Pereira. Por mais que o Léo Pereira também tenha ido bem nesse jogo ontem. Eu acho que ele foi muito bem. A gente pôde ver um pouco daquela raça que ele estava tendo no início do ano e eu vejo isso retornando agora. Isso é bom, né? É muito bom ter isso nesse momento. No meio-campo, a gente teve. Não teve mudanças, foi basicamente Eric Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. Praticamente o Flamengo jogou num 4-4-2, às vezes ia para um 4-3-3, dependendo da situação. E lá no ataque a gente teve o Bruno Henrique e Gabigol. Gabigol sendo titular nesse jogo. Como eu disse, na provável escalação seria o Plata, mas o Felipe Luiz optou pro Gabigol, que foi uma boa escolha. E esse foi o time titular, né? É o time titular com, não tem o que falar, é o time titular do Flamengo, é o time excelente, então isso foi demonstrado ontem. O Felipe Luiz, na apresentação dele, que foi na terça, ele falou que iria jogar um time ofensivo, iria jogar pra frente, ia ter os seus riscos, e teve, né? A gente viu que o Flamengo sofreu alguns riscos sim. Ainda assim, o Felipe Luiz não teve medo e foi pra cima do Corinthians, mostrando toda a qualidade que esse time do Flamengo tem. E, cara, foi muito bom ver isso. Porque, cara, ele não fez promessa nenhuma. Ele fez igual o outro cara lá que prometeu tal coisa e não cumpriu. Felipe Luiz vai falar, eu vou jogar desse jeito e vai ser isso. Vou ter meus riscos, eu sei disso, mas vou continuar jogando desse jeito. E uma coisa que a gente não via há muito tempo era o Flamengo pressionando em cima, com vontade, não dando espaço, fazendo o Corinthians ter o seu erro na saída de bola. E o Flamengo já recuperava a bola muito rápido. E a gente não via isso há muito tempo. Eu não lembro o último jogo que a gente assistiu isso. O Flamengo fazer esse tipo de coisa. No máximo, acho que foi ali no Carioca, mas só no início, mas ainda assim era 10 minutos e depois o time recuava. Né? Mas com o Felipe Luiz, não.
foi o primeiro tempo inteiro amassando o Corinthians e sem brincadeira. Vamos ser sinceros aqui, se o Flamengo tivesse um pouquinho melhor de mira, se a mira fosse correta, o Flamengo teria terminado o primeiro tempo com 3-0, 4-0 brincando. E claro, isso só não aconteceu porque o Hugo Neneca simplesmente resolveu agarçar é brincadeira, né? Resolveu agarrar tudo nesse jogo, né? Só faltou, quase agarrou o Wi-Fi do estádio também. Que o que esse moleque agarrou ontem foi brincadeira, né? Mas também o Flamengo, como sempre, tem aquele probleminha de perder essa quantidade absurda de gol. Falando agora especificamente sobre o Gabriel, o Felipe Luiz falou que ia tentar, que na coletiva dele, ele disse que ia tentar fazer de tudo pro Gabigol voltar a jogar, porque a gente sabe que o Gabriel sabe jogar. Ele não desaprendeu. Ele só meio que, né, cagou e andou pra isso e resolveu fazer as loucuras que ele tava fazendo aí, né? Mas ainda assim, cara, dá pra ver que o Felipe Luiz deu a confiança pra ele e o Gabriel respondeu de uma certa maneira. O Gabriel, pra mim, foi bem nesse jogo. O narrador da Globo que falou que o Gabigol, não sei se foi o Diego ou se foi o outro lá que falou, que o Gabriel não estava tão participativo. Ele não tava tocando tanto na bola e tal. Mas quando ele aparecia, ele tava sendo perigoso. E isso é verdade, isso eu concordo. O Gabigol realmente foi perigoso em determinados momentos. Ele teve um lance agora, esse de calcanhar, que seria um golaço, e com certeza teria que renovar o contrato se ele faz esse gol. Então acho que o Gabriel foi bem na medida do possível. Dá pra ver que ele ainda tá meio desentrosado em alguns momentos e tal. Mas, pô, quanto tempo você não vê uma tabela dele com o Arrascaeta? Ele deu um passe pro Arrascaeta, que o Arrascaeta quase fez gol. Essa tabelinha dele com o Bruno Henrique. Então, assim, cara, eu acho que esse jogo já deu essa confiança a mais pro Gabriel, além do Felipe Luiz, obviamente ser um grande amigo dele. Já trazeu essa confiança pro Gabriel, dá um ânimo diferente pra esse elenco, né? Que parecia um elenco morto, sem vontade, sem nada. E com a chegada do Felipe Luiz, a gente vê essa virada de chave e esse ânimo e essa vontade retornando para esses jogadores. Né? É claro que vai ser difícil o Felipe Luiz manter isso, né? Porque a gente sabe que o Flamengo tem aquele histórico de prefere Copas em vez do Brasileirão, mas espero que no Brasileirão eles possam jogar bem. Mas é isso, rapaziada. Mas como eu falei, o Gabi foi muito bem no primeiro tempo. Ele foi bem na medida do possível no jogo. Ele criou algumas oportunidades, teve algumas oportunidades. Ele poderia ter feito alguns gols se talvez o Bruno Henrique tivesse dado... quando ele deu aquele cabeceio que a bola bateu no travessão, ele tivesse tocado pro Gabriel. Aquele lance do Gerson, que ele ficou de frente com o Hugo, se ele tivesse tocado pro Gabigol, talvez o Gabigol poderia ter feito mais um gol. Né? O Gabigol poderia ter saído com 2 gols, 3 gols nessa partida. Né? Como eu falei, ele não foi tão participativo, mas as chances que ele teve foram chances de perigo. E isso já demonstra a vontade que ele tá querendo de jogar. Né? Isso é um bom sinal pra gente, que a gente precisa. Agora que a gente tá sem o Pedro, é importante que o Gabigol volte com essa confiança e volte a jogar bem, coisa que a gente sabe que ele sabe fazer, só falta ele ter essa vontade mesmo para se recuperar de verdade. O Flamengo, como eu disse, perdeu uma quantidade de gol absurda. O Flamengo, sei lá, acertou o travessão umas 2 vezes. Aquela falta do De La Cruz que ele bateu, que a bola bateu no travessão, mano, ia ser um golaço. Eu juro que na hora que foi, eu achei que tinha sido gol, mas a bola, ou o Hugo tinha defendido, mas aí a bola bateu no travessão. Mano, a batida do De La Cruz foi absurda, ia ser um puta golaço. Aquele lance que eu acabei de comentar do Bruno Henrique, que foi uma jogada ensaiada, parecia ser uma jogada ensaiada do Arrascaeta com o Bruno Henrique, que ele bateu de cabeça e bateu no travessão. Só tô falando lances aqui que o Flamengo poderia ter sido desse jogo com uns 4-0, 5-0, não é nem brincadeira. O que o Flamengo jogou nesse jogo foi absurdo. Como não falar do gol do Alexandre, que por todo mundo ali, se fosse outro lateral, com certeza iria fazer um cruzamento. Mas ele viu o posicionamento do Hugo e chutou pro gol, irmão. Arriscou e foi isso. E isso foi muito bom. Isso foi no primeiro tempo, né? Mas o Flamengo já estava ali, ó, macetando o Corinthians já desde os primeiros minutos do primeiro tempo. E já merecia abrir o placar, né? Tanto que fez isso. E foi um belo gol do Alexandre. Né? Pô, o cara fazer logo o primeiro gol dele já num grande jogo, assim, numa semifinal de Copa do Brasil. E foi um gol merecido. E ele quase deu uma assistência, né? Se aquele impedimento que o juiz marcou, né, não tivesse sido marcado, né? Talvez ele teria sido o melhor da partida, né? Um gol e uma assistência. Vamos falar um pouco daquele impedimento rapidinho? Traçaram a linha lá e vamos ser sinceros ali. Naquele ângulo, não dá pra ver se realmente estava impedido ou não. Vamos ser sinceros aqui? Não dá pra ver, irmão.
E por aquele ângulo, dá pra ver claramente que ele não estava impedido. O pé elástico era do Mateuzinho, dava condição pra ele, e o Flamengo era pra ter ganhado esse jogo por 2-0, sem zoeira. E claro, não posso deixar de comentar que no segundo tempo, o Flamengo continuou amassando, continuou em cima, pressionando. Deu pra ver que o ritmo deu uma caída em determinado momento, tanto que o Corinthians acertou um pouco ali a formação deles. E acho que o técnico dele, do Corinthians, voltou a usar a formação que estava usando, né, nos jogos de Copas e tal, pro que fazia o Corinthians vir jogando bem. E o Corinthians começou a achar mais espaço, né, começou a levar perigo pro gol do Flamengo, né. Acho que foi o Romero que teve uma oportunidade de a bola batendo na trave. O Romero de novo, se eu não me engano, que teve o lance lá que o Léo Pereira tirou. O Corinthians teve as suas oportunidades, não vamos negar, como o Felipe Luiz mesmo disse, o Flamengo ia sofrer riscos, e sofreu, mas a gente conseguiu superar esses riscos de uma maneira boa, né? A defesa, né, o conjunto inteiro foi bem na medida do possível. E uma coisa que eu acho que é legal de se comentar aqui também, é que esse time do Felipe Luiz é um time, assim, basicamente jogou um 4-4-2, né? Então, assim, o time estava bem mais próximo. O time estava aproximado, coisa que a gente não tinha isso antes. Porque, tipo, o Bruno Henrique, quando jogava na ponta, ele ficava só lá na ponta, os pontas eram totalmente abertos e o time tinha um espaçamento entre eles muito grande, né? E isso não é legal. A gente sabe que pro Flamengo jogar bem, de verdade, o time tem que estar próximo um do outro. Os jogadores têm que estar próximos. E o Felipe Luiz só fez isso. Arrumou todo mundo em sua posição, aproximou o time e o time começou a criar tabela, começou a dar passes mais rápidos. A saída de bola ficou mais rápida, ficou muito melhor. O time estava mais rápido. O time conseguiu durar mais tempo no jogo do que vinha antes. O Arrascaeta durou quase até o final do jogo, irmão. Coisa que não vinha durando antes. O Arrascaeta chegava no meio do segundo tempo e já estava morto, já estava pedindo para sair. De La Cruz também jogou muito bem ontem. O time inteiro jogou muito bem ontem. Essa é a verdade. O Felipe Luiz aproximou os caras e os caras mostraram o seu futebol. Então é isso, rapaziada. Fico muito feliz de estar fazendo esse vídeo. Finalmente estar fazendo um vídeo feliz aqui, né? Animado, empolgado para estar fazendo esse vídeo. Não vou chegar aí falando que não queria fazer esse vídeo, pelo contrário, eu estava muito empolgado para fazer esse vídeo. Deixa aí nos comentários o que você achou desse jogo. Agora o Flamengo vai enfrentar o Bahia sábado, se eu não me engano, lá em Salvador. Vai ser um jogo difícil, a gente sabe. Talvez o Felipe Luiz possa mesclar um pouco o time, para também não desgastar todo mundo. Então, assim, tem muitas coisas boas pra gente ver daqui pra frente com o Felipe Luiz. E se Deus quiser, no final do ano vai dar tudo certo. É isso, rapaziada. Deixa aí nos comentários aí o que você achou desse jogo, se você gostou, o que você acha que poderia ter melhorado, ou o que pode ainda melhorar, né, daqui pra frente. E o próximo jogo contra o Corinthians é só lá no dia 20. Vai demorar muito ainda, né? Ainda vai ter data FIFA aí. Nossa, agora que eu fiquei empolgado pro Flamengo, não vai ter jogo do Flamengo direito. Eita, que legal, hein? Então é isso, rapaziada. Obrigado por ter assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve, compartilha com seus amigos. Aproveita e assiste esses 2 vídeos aí. E vamos ver se essa era Felipe Luiz vai ser grandiosa. Tenho certeza que vai. Bom, é isso, rapaziada. Muito obrigado e valeu.